Acompanhar a leitura da palavra de Deus, carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Culto racional. Não me interessa o que os outros estão fazendo aí fora. Me interessa fazer o meu culto racional a Deus. O que é culto racional? Saber o que eu estou fazendo na presença de Deus. Saber o que eu estou entregando verdadeiramente para Deus. Saber verdadeiramente o que Deus tem para a minha vida. Ser racional. Não vamos ser alienados de fazer mil e uma coisa loucura ali fora e pensar que Deus vai estar de acordo. Pensar e viajar em algumas maioneses, que nem a gente diz por aí, e pensar que vai acontecer, que não vai acontecer. Não é da vontade de Deus muita coisa na nossa vida. Deus não quer que você se perca, essa é uma vontade de Deus. Deus quer você morando no céu e não em outros lugares. Deus não quer, não é da vontade de Deus que você já tenha um corpo imundo. Deus quer que você tenha um corpo santificado. Por isso, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai voltar, amados. Ele vai voltar. Acredita que Jesus Cristo vem. A gente querendo ou não querendo é vontade de Deus e ela vai acontecer. Jesus Cristo vem para que aqueles que nele acreditam, ele possa dar vida eterna. Se a gente está aqui é porque a gente acredita na Bíblia, né? Tudo que é pregado é porque a gente acredita na palavra de Deus. Senão eu botaria qualquer outro livro aqui, daria qualquer outro tipo de palestra. Mas eu estou palestrando, estou pregando, estou falando em cima de Bíblia. Então toda a minha fé é voltada para a Bíblia Sagrada. E tudo que eu faço, e eu aconselho as pessoas a fazer, é buscar Jesus Cristo de Nazaré. Então somente isso. Estava conversando com algumas pessoas a respeito de Jesus Cristo, e eu vi umas coisas interessantes. Eu tenho que dar uma chacoalhada aqui, os meninos me deram um presente, daqui uns dias eu começo a usar ele, porque, vamos e viemos, eu ando durante o dia, e eles criaram um link no meu celular há um bom tempo atrás, e eu gosto porque muitas vezes durante o dia Deus vem falar conosco. Através do Espírito Santo, uma palavrinha, você está um pensamento diferente, que você sabe que o pensamento não é teu. Então Deus vem e coloca em você uma frase, e a gente é falho, e eu especialmente esqueço fácil. E eles criaram uma janela para mim no meu celular e eu vou anotando. E muita gente esquece disso, e o Espírito Santo me fez lembrar para não esquecer também, que o meu melhor presente, que eu tive em toda a minha vida, todo ele, o melhor de todos, foi conhecer Jesus Cristo. Podem me oferecer o mundo, podem me oferecer o que quiserem deste mundo. Nada vai superar o presente de ter conhecido Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus Cristo, eu gostaria que você conhecesse mais dele. Mas pastor, eu estou há 50 anos na igreja. Não, não é isso. A palavra de Deus diz que dia após dia a gente tem que procurar conhecer a Deus. Um pouquinho mais de Deus. Buscar um pouquinho mais da presença do Espírito Santo. Buscar um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus. E, quando se tem o conhecimento, usufruir do conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas têm um conhecimento grande da palavra de Deus, mas não usam esse conhecimento. Jesus, quando a gente conhece Ele, e a gente deixa Ele vir na nossa vida, junto com Ele vem acompanhado um monte de coisas boas.
Eu vejo às vezes as pessoas com medo de Jesus. O mundo ali fora tem medo de Jesus. O mundo ali fora não quer largar as coisas mundanas para vir para Jesus. Porque eles estão acostumados com aquelas coisas. Eles sentem pena de largar aquilo que não vem com Jesus. Porque o que é que vem com Jesus? Com Jesus vem tudo o que é bom. Jesus não carrega nada de mal com ele. Nós temos que ter essa ciência quando a gente falar para alguém que Jesus Cristo não traz nada que é maldoso ou ruim com ele. Tudo que vier acompanhado de Jesus Cristo de Nazaré é bom. Aceitei a Jesus Cristo, que nem a pastora disse, a gente já tem um bom trajeto junto. Eu conhecia Jesus Cristo de Nazaré, e cada vez que eu faço aniversário nessa época, eu me lembro daqueles que eram meus colegas, e eles não conseguiram largar as coisas do mundo, para chegar até Jesus e terem na sua vida as coisas boas de Jesus, para eles usufruírem. Porque muitas vezes quando a gente está no mundo, a gente pensa que uma boa cervejinha é melhor. Aí quando a gente está no mundo, a gente pensa que fumar um cigarro que traz um alívio enganoso é bom. Porque o cigarro, eu fumava. E ele traz alívio. Ele tem dentro dele uma substância que te liberta aqui na garganta, que ele te libera uma sensação de liberdade, de refrescor, que é a chamada amônia, que quando ela é aquecida, ela dá uma sensação de refrigério, uma sensação assim ela dá um bálsamo na garganta da gente, até quando a gente está meio gripado. E quando eu descobri o que era essa amônia, eu joguei o cigarro longe. Você vai dizer, foi de uma hora para outra, pastor? Não. Eu perdi a conta de quantas vezes eu lutei para conseguir botar fora o cigarro. Minha esposa é testemunha disso. Mas eu lutei. Eu quis. Então eu vejo que aquelas pessoas que não lançaram fora os vícios da sua vida hoje, estão mortas. Mortas por doenças criadas pelas bebidas alcoólicas, pelo cigarro e por outros vícios, ou por não terem mudado de vida, fizeram coisas erradas e isso acabou resultando para elas um efeito negativo na presença de Deus. Que na hora que precisavam ter uma palavra amiga, não tiveram. Na hora que precisavam ter um respaldo que lhes desse uma direção certa, não tiveram, porque não tinha Jesus que viesse com todas as coisas boas junto. E se eu estou vivo hoje, é porque Jesus Cristo veio, e eu aceitei as correções que Ele tinha para a minha vida. Porque o ser humano pensa que quando ele é corrigido, quando ele é exortado, é algo ruim que veio para a vida dele. Nunca veja desse lado uma exortação que venha da palavra de Deus. Xingamento humano é uma coisa, eu não aceito xingamento humano. Agora, correção pela palavra de Deus é o que me mantém vivo hoje. E ela só vem acompanhada de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo rostos aqui dentro que são mais velhos que eu de evangelho. Eu vejo rostos aqui que estão começando no evangelho. Eu vejo alguns que já têm uma presença de Jesus na sua vida. E logo, logo vão herdar também aquele passaporte que cantamos, o convite, né? O convite é o batismo de Cristo, né? Aceitar a remissão dos pecados. É, amado. Não adianta esperar a cartinha, que a cartinha não vai vir para você subir, não. O que você tem é que reconhecer que precisa de Jesus. Que Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva ao céu. Nem uma palavra bonita, nem uma palavra feia, nem uma coisa daqui, nem uma coisa dali te leva para o céu. Só Jesus Cristo, só um caminho. Ele é Deus. Aí eu fico olhando, que as pessoas não querem largar. Estão acostumadas com o seu mundo lá fora. E não estão percebendo que estão morrendo. E não estão tendo salvação. Às vezes some algum amigo da minha vida. Aí você, por algum motivo de velório, ou dia dos finados, ou alguma coisa, você vai até o cemitério fazer alguma coisa. Você está passando, caminhando, você vê uma placa lá.
fulano de tal. Mas, gente, nem sabia que tinha morrido. Se essa surpresa chegar na nossa vida, e nós não tivermos Jesus Cristo de Nazaré, a surpresa que a gente vai ter vai ser negativa. Nós não vamos adentrar o reino dos céus. Nós vamos adentrar em um outro lugar. E é um lugar que não é muito bom, nem para mim e nem para você, meu amado. Eu vou brigar com aquele ventilador de lá. Aqui. Não vos conformeis com este século. Porque muitos se desviam da igreja e ficam longe. Porque sabem que um toque do servo de Deus pela palavra do Altíssimo pode resgatá-lo da perdição. Então eles têm medo de chegar pertinho da igreja, porque sabe que onde houver um homem e uma mulher, que tem a presença do Espírito Santo, a unção de Deus, tocar por sobre a vida deles, vai haver transformação. Amados. Resgatar da perdição. O mundo está perdido, mas aquele que está em Jesus Cristo está salvo. Muitos não querem largar as obras mundanas para fazer parte da obra de Deus. E muitos deixam a obra de Deus para voltar para as obras mundanas, que é o que pregamos sexta-feira. A virada que a gente tem que dar na nossa vida é 180 graus. Tem gente que não sai do 0, tem gente que chega na metade, nos 45, nos 90, e tem gente que faz a volta completa, nos 360, ou seja, passou toda a vida em todos os lugares e acabou voltando na estaca zero. E muita gente tem medo de vir para a igreja porque sabe que se entrar na igreja, estou falando da igreja cristã, a igreja que serve a Jesus Cristo, sabe que se entrar aí, as coisas vão ser diferentes e ele vai ter que pensar naquilo que ouviu. Que um simples toque de Deus no teu coração pode te resgatar desse mundo cruel que está aí fora e acrescentar anos de vida para você. Eu fui resgatado num simples toque de Deus. Um toque do Espírito Santo que me abriu a mente, os pensamentos. Aí dizem que na igreja se faz muitas vezes lavagem cerebral, só se é naquela de culto irracional. Aqui nós estamos sendo racionais, estamos pensando. Ou nós mudamos o nosso jeito de pensar, os nossos pensamentos e começamos a ter os pensamentos de Deus, ou a gente não vai ser resgatado. A gente vai ficar. E nesse domingo eu quero que você guarde uma palavrinha. Resgate. Jesus Cristo veio a este mundo e pagou o preço do resgate teu, meu, da humanidade. Na cruz do Calvário ele pagou o preço e deixou esta palavra para que nós pudéssemos hoje mudar de vida. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré nós possamos ter transformações em nossa vida. A palavra de Deus, amados, a palavra de Deus, ela vem para transformar. Temos que dar importância devida aos fatos, gente. Eu estou pincelando aqui um pouquinho para cada lado, para a gente alinhar um pouquinho a palavra de Deus, porque, como eu disse sexta-feira, esses 2 cultos, Deus tocou no coração, e não é nada pela letra, é pelo Espírito. Nós não estamos pregando uma cartilha hoje, nós estamos pregando algo que Deus jogou no nosso coração. Ou seja, Ele lançou uma semente e esta semente vingou. Depois de 20 anos eu posso dizer para você que essa semente vingou no meu coração. O meu coração, que era de pedra, se transformou em um coração de carne, segundo a vontade de Deus. Meu coração não é mais duro. Então eu digo para você que esta semente entre no teu coração e transforme um coração duro em um coração de carne, maleável segundo a vontade de Deus, para que Deus possa fazer a vontade dele em vossas vidas também. Nós temos que dar importância devida aos fatos hoje, por causa de uma coisinha que está acontecendo. E aqui eu posso abandonar até o óculos agora. Quem assiste novela bíblica aí? Nossa,
Deus. Eu também assisto. Filme bíblico, quem é que já assistiu? Filme de aventura. Eu assisto. Policial, eu levanto as duas mãos. De detetive, só tenho duas, senão eu levantava três. Filme de ação, filme de tudo quanto é jeito. Todos nós assistimos. E tá bonito de assistir, não tá? A gente pega aqueles filmes, tem cada cena, tem cada coisa assim, fantástica. Muito bonitas. Só que a gente está acostumado a ver o super-herói, o herói, voar. E que eu saiba, nenhum de nós aqui voa no mundo material. Se você quiser, você pode voar no mundo espiritual. Nas asas do Espírito Santo de Deus, você pode voar. Deus te leva. Agora, no mundo material aqui, nenhum de nós voa não. Só se subir num avião, num aparelho aí, senão não vai voar não. Aí a gente está acostumado a ver aqueles heróis de ação, está no tiroteio, está ali, se salva, se livra, sempre dá a volta, escapa. Então a gente está acostumado a ver que sempre na hora H tem uma saída para o super-herói. Do nada aparece alguma coisa e o livra. Aí ele faz um pulo mirabolante que a gente fica pensando, na hora do aperto eu faço igual. É que nem uma que a gente brinca sempre na nossa função, a gente usa muito elevador para lá e para cá. E a gente diz, às vezes, lá no 15º, 13º, se despencar, vamos contar os andares. Quando vai bater no chão, a gente dá um pulinho. Vai nessa. Vai nessa que vai resolver, tá? Mas a gente fica brincando coisas desse gênero e a gente assiste bastante TV. A tecnologia está avançada. Você pega uma cena perigosa, chega num momento, você corta e monta uma outra cena com ele já saindo. Pastor, onde é que você quer chegar com isso tudo? Que nós temos que dar valor à Bíblia Sagrada, porque tudo isso que a gente está vendo com cortes, com câmeras, com escapadas, Deus tem mais para oferecer. Ou você vai me dizer que alguém fez algum corte na cena onde Eliseu fez um machado flutuar. Ou você vai me dizer que quando Moisés estendeu o cajado e o mar vermelho abriu com a ordem de Deus, teve algum corte de cinema. Mas para fazer a novela tiveram que fazer os cortes, tá? A gente acha maravilhosa aquela cena da novela, a gente acha maravilhosa a cena do cinema, mas a gente não está dando o devido valor à palavra de Deus, que fez tudo sem corte nenhum. Deus fez tudo sem nada, sem interferência de ninguém. Ele fez pelo poder da sua palavra. Deus quer resgatar o ser humano. A história aqui de quem escreveu a carta aos Romanos, eu sempre tenho por mim, e normalmente acontece com os cristãos. A carta de Paulo aos Romanos Paulo era também romano, estava lá no meio, se criou ali. Quando a gente se converte, quem é o primeiro que a gente vai pregar? Os amigos. Paulo fez o quê? Então, quando alguém disser para você, vamos abrir a carta aos Romanos para ler, você sabe, é a primeira cartinha depois de Atos dos Apóstolos. Os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos. Na nossa vida, nós temos que começar a dar importância às coisas de Deus. Porque como foi pregado na sexta, Ele quer. E a pergunta que está lá no título, que os meninos botaram é, Deus quer, e você? Você quer? Você quer? Deus quer. E Ele faz sem corte, sem dublê. Então nós temos que começar a dar importância às coisas que Deus tem feito na vida. Você olha assim essas coisas, tá, mas e daí? Quais os livramentos que Deus te deu até hoje para você estar aqui nesse lugar? A pastora estava falando recém que não foi fácil a luta. Não, mas ela só venceu porque Deus deu um livramento, porque ela teimou. Ela aguentou, ela ficou firme. Quantos crentes hoje, que se dizem crentes hoje, não se aguentam? Deus dá uma apertadinha, Ele diz, eu vou dar uma apertada aqui, eu vou dar uma enxugada aqui,
Porque se ele continuar desse jeito, ele vai resbalar, vai cair. Vou dar uma secadinha na vida dele, ele vai passar pela tribulação. Deus dá a secadinha e o crente vai embora da igreja. Sabe por quê? Porque não estão apegados em Deus. Não querem que Deus os resgate do mundo. Não querem que Deus mexa na sua vida. Quer dizer, Deus pode mexer na minha vida para trazer coisas boas, mas não pode tirar nada daquilo que eu gosto. Está entendendo? Eu só cheguei até aqui hoje porque Deus conseguiu tirar, mexendo aqui na minha cabecinha, aqui nas minhas mentes, no meu coração, coisas que eu gosto, mas Ele me deu o livre-arbítrio de dizer, ó, você gosta, não é pecado, mas você tem que botar uma escolha, ou aquilo ou eu. Eu não posso estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Ou eu estou aqui, ou eu estou passeando. Ou eu estou num culto, ou eu estou no cinema. Ou eu estou no culto, ou eu estou jogando futebol. Eu tenho uma escolha. Não é errado o futebol. O errado é trocar o futebol por Deus. Você deixa Deus de lado e vai para o futebol. Você deixa Deus de lado e vai para o cinema. Você deixa Deus de lado e vai passear. Te lembrando que tem que dar valor a uma coisa. Pequenininha. A nossa vida aqui, eu vou ser generoso. A Bíblia diz 120 anos, eu vou ser generoso com 100. Vá que a gente viva 100 anos aqui. A gente aqui nessa igreja faz 3 cultos por semana. Todos girando em torno de 1h30, na média. A da quarta um pouquinho mais curto e o do domingo um pouquinho mais esticado, não muito. Sobram mais 4 dias da semana. Mas se nós dividirmos o dia em 24 horas, nós estamos dando 1h30. Isso que a gente nasceu cristão e a gente já, no primeiro dia de vida, entrou dentro da igreja. E até os 100 anos a gente está dentro da igreja. A gente vai fazer uma matemática, nem os 100 anos completos não é nada perto da eternidade. E Deus quer te resgatar dessas mesquinharias mundanas para te dar a eternidade com Ele. Deus quer te resgatar, Deus quer te ajudar, Deus quer te levantar, Deus quer dar para você um novo jeito de viver, um novo pensamento, um pensamento segundo a vontade dEle. Não é um pensamento segundo o pastor Tiago, pastora Marli, não é um pensamento segundo as igrejas que estão aí fora, não. É segundo a vontade dEle. Alguém aqui quer ser resgatado e ter esses pensamentos? Eu quero. Eu quero ter os pensamentos de Deus. Eu quero. Eu sei que não vou ter todos, imagina, nem vamos sonhar. Mas que bom não é a gente poder ter um pensamento de Deus na nossa vida. Umzinho que seja. Porque uma faísquinha de Deus, uma fração pequena de Deus, vai nos sustentar pela vida inteira. Porque Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Não há outro Deus, só há um Senhor e Ele só atende no nome de Jesus Cristo. Deus quer nos resgatar do mundo errado, mas também Deus quer resgatar teu casamento. Mas também Deus quer resgatar a tua saúde. Deus quer resgatar o teu negócio. Deus quer te dar direções. Mas muita gente não quer direção. Quantas pessoas passaram por esta igreja? Pastor, me dá uma direção. Sim, vamos para a Bíblia. Está aqui, ó. Não, pastor, uma direção tua. Sim, te dou a minha. Mas já vou te avisando que ela é baseada na Bíblia. Aí você dá a direção que você sabe que Deus vai te respaldar. Por quê? Porque eu passei por essas dificuldades. Passei por coisas desse gênero. E o mundo que está aí fora, economicamente falando, está complicado. Então, hoje você tem um negócio bom, muda a política, pronto, amanhã você está mal. Hoje você está bem, muda o plano econômico, amanhã você está mal. A gente vive num país que hoje está bem, amanhã o dólar faz bum, a gente está mal.
Aí você está aqui tranquilo, de repente vem um aumento de imposto, pã, você está mal. E você tem que ir driblando eles, você tem que ir trabalhando eles, você tem que ir encaixando eles, você tem que ir se adaptando para poder ir para frente. Aí você chega para as pessoas e você diz, faça tudo da maneira certa, que Deus vai te abençoar e você vai conseguir vencer. As pessoas, os próprios crentes fazem a coisa errada e ficam pedindo para Deus abençoar. Quando você faz uma coisa errada, sabendo que está errado, você impede Deus de trabalhar na tua vida. Você impede Deus de transformar aquele mar que te incomoda em terra seca para passar. Você impede Deus de fazer surgir as ferramentas que você precisa para o teu trabalho. E o machado não vai sair debaixo da água onde ninguém encontrava. Os conselhos da palavra de Deus talvez são um remédio amargo agora, mas amanhã você vai estar bem. É quando a gente come demais, tem aquelas enxaquecas, né, Luiz? Ele dá risada lá atrás. Eu passei num dia, ele passou no outro. A gente dá uma exagerada, não dá outra no outro dia, né? A gente está com o olho aqui assim, que é um trem. E a gente tem que tomar aquele chazinho amargo para dar um tranco no organismo, aí ele vai de novo. A nossa vida, em qualquer parte, em qualquer área da nossa vida, chega num momento que você tem que dar um tranco. Você tem que botar um remédio amargo, você tem que fazer alguma coisa, fazer o curativo, está machucado, mas você tem que fazer, porque senão não vai parar de sangrar, e seguir adiante, e confiar em Deus. Falamos também, seguido, temos que depender 100% de Deus. Quando Deus descobrir que nós, sim, Ele vai descobrir, tá? Sim, porque a gente esconde de Deus. O que tem de gente que esconde pensamento, esconde coisas de Deus é tremendo. Mas Deus, quando Ele quer, Ele vem ali e descobre o pensamento, descobre as coisas. Mas e se Ele chegar e descobrir que a gente está ali esperando, dependendo só dEle, pela sua palavra Ele diz que vai nos abençoar. Se diz, aonde está isso, pastor? Só escutar a pregação de sexta-feira lá na internet que tem. Dá tudo mastigadinho, é fácil. Aqui nesta casa de oração a gente diz, você tem que ler a Bíblia para saber se o que eu estou pregando é certo ou se está errado. Se está errado, chega aqui na frente, chama de lado e diz, pastor, o senhor está errado, a Bíblia diz o contrário. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer porque eu sofro as mesmas perturbações desse mundo que você sofre. A diferença está, enquanto você aceita o sofrimento do mundo, enquanto eu aceito, enquanto teus amigos aceitam o sofrimento desse mundo. Se Deus deu autoridade da gente quebrar todo o mal, o que a gente está fazendo com o mal? Tem uma passagem que eu acho interessante, eu vi uma colocação de uma pessoa esses tempinhos, ela me deu o que pensar. Deus chama Moisés, dá o cajado. Naquele cajado foi aberto o mar vermelho, foi tocado na rocha, saiu água, aquele cajado floresceu, Deus fez chover naquele lugar lá, sem brincadeira. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, e eu quero encerrar a pregação de hoje por aqui. O negócio, por que o pastor muitas vezes é assim? Porque não adianta eu falar muito. O interessante é que você não precisa escutar muito, mas que o pouco que você escute, você guarde. E você possa usar amanhã. Veja assim, essa história do cajado, ela é bonita quando ele foi chamado para ir para o Egito, né? Moisés pega o cajado, Deus diz para ele, joga o cajado no chão. Ele joga o cajado no chão. O que aconteceu? O pessoal está... Vocês estão começando a ficar desperto, hein? Virou uma cobra, né? A cobra, para nós cristãos, o significado não é bom. Nós somos contra a cobra. Deixa o bichinho lá, mas se aparecer eu mato, tá?
Mas o significado de cobra é traição. Sonhou com cobra é traição. Cobra grande é gente importante. Cobra pequena é pessoa já que tem menos. É por aí que vai a coisa. Isso vai ficar gravado. A parte não é quando ele joga o cajado e se transforma em cobra. A parte interessante é que a cobra é um bicho peçonhento. E na nossa linguagem é alguém que se afastou de Deus. É alguém que rejeitou a palavra. É alguém que ficou longe de Deus, se afastou. Aí, Deus diz, vai lá e bota a mão de novo. E agora? Botar a mão no cajado foi fácil. E botar a mão na cobra agora? Moisés vai lá, pega, toca na cauda da cobra e ela se transforma novamente em cajado, bastão. Isso é o que Deus quer fazer na minha, quer fazer na tua vida, quer fazer na vida do ser humano que está lá fora, no teu familiar, nos teus parentes, enfim, nos teus conhecidos e todo aquele que abrir o coração e tiver fé. Não importa. O medo das pessoas virem à casa de oração é esse. O medo das pessoas voltarem para a casa de oração quando estão perdidas, desviadas, paradas, afastadas de Deus. Vamos falar afastadas de Deus, é esse. Que cheguem e Deus as toque através de um servo, de uma serva, através da palavra de Deus, através de um louvor, e ela seja novamente transformada segundo a vontade de Deus. Mas eu acredito a tal ponto que se as pessoas entrarem ali, elas perderão o medo, e num simples toque de Deus elas serão transformadas. Eu posso tocar em qualquer pessoa como um ser normal, não vou transformar ninguém. Eu posso convencer, como um bom vendedor, eu convenço, eu vendo o produto para você. Mas vai chegar um tempo que o produto vai desgastar na tua vida. Mas aquele que eu prego, aquele que habita em mim, aquele que usa as palavras que eu pronuncio nessa noite, se você aceitar essa palavra que é Jesus Cristo de Nazaré, você aceitar que Deus trabalhe na tua vida, que Deus restaure a tua saúde, restaure os teus sentimentos, restaure a tua vida por completo, os teus negócios, Ele vai transformar, Ele vai te resgatar do mal e vai te trazer para o bem, porque quando você leva Jesus Cristo para perto de você, junto com Jesus Cristo descem todas as obras boas de Deus, para te amparar, para te escorar, para te dar suporte, para te dar força, para te dar aquele ânimo de dizer, encontrei o caminho, eu aceito a restauração que Deus quer fazer na minha vida, não tenho mais medo, porque eu confio em Deus, atravessarei o vale, porque eu sei que o meu Senhor é o meu escudo, é a minha guarda e Ele vai me proteger. É isso, amados. Não importa o quanto afastado de Deus está a pessoa, um simples toque de Deus, e Deus a transforma novamente como um cajado, que novamente Deus usou para pregar a sua vontade na face da terra. Mesmo aquele que se desviou, voltando para a igreja, Deus o restaurará e através do seu testemunho, será usado por Deus para ganhar almas. Amém?